Fala pessoal, eu sou Rafael Fonseca E eu sou a Indira Pessoa, e juntos apresentamos o Amigos e Livros Cast. um espaço onde a literatura se encontra com as histórias da vida. Aqui, a cada semana, recebemos convidados especiais para conversar sobre livros que marcaram suas trajetórias. Mais do que falar sobre livros, vamos descobrir memórias, experiências e reflexões que nasceram das páginas. Porque todo livro conta uma história, não é mesmo? E toda história merece ser compartilhada. Sejam bem-vindos ao Amigos e Livros Cast. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Amigos e Livros Cast. Esse podcast onde eu tenho o prazer de apresentar com a minha melhor amiga, Indira Pessoa, que compartilha comigo, né, essa paixão pelos livros há muitos e muitos anos. Eu não vou revelar a nossa idade aqui no podcast, mas já faz bastante tempo, não é, Di? Mais de 25 anos de amizade. Por aí, tá? E E contando, galera. contando. E aí, para a gente começar esse projeto, é porque o que que a gente pensou quando a gente imaginou, né, um podcast, um projeto juntos? É que a gente pudesse compartilhar com vocês uma paixão que seja muito comum entre a gente, que é livros e histórias. E aí, para começar esse podcast, eu só queria apresentar um pouco mais ou menos a minha história, a Di vai contar um pouco da história dela também, como a gente se conheceu. Eu sou publicitário formado, né, já trabalho na área de marketing há mais de 15 anos, e eu conheci a Di quando eu tinha 10 anos de idade, gente. Já faz 25 anos, né, como a Di falou. Então, desde que a gente se conheceu, no ano de 2000, mais ou menos, que eu mudei de cidade, e aí a Di morava na rua de cima da minha casa, então a gente era da mesma igreja na época, então a gente acabou compartilhando também esse outro lado da vida, né, que é a religião e tal. E também eu descobri que na época ela gostava muito de ler, né? Não só na época, mas ainda hoje. Então, a partir dela que eu conheci, por exemplo, Harry Potter, já estava lendo os livros ali na época, em 2001, 2002, mais ou menos. Essa paixão pelos livros, a gente já foi em incontáveis bienais juntos. Livrarias, então, a gente já foi em várias, por exemplo, a gente ia muito ali na Livraria Cultura da Paulista, né? Quando ela existia ainda, né, No gente? Conjunto Infelizmente Nacional. no Conjunto Nacional ali na Avenida Paulista, ela já não existe mais, mas enfim, a gente já compartilhou muita coisa nessa vida e os livros são uma parte dela muito importante também. E aí, para dividir essa nossa paixão, a gente pensou em criar esse projeto, que é o Amigos e Livros Cast, que tem o título tem tudo a ver com a nossa história, com o que a gente quer trazer aqui para vocês. E eu vou passar agora para a Di, para ela poder também falar um pouco da visão dela aí da nossa história e também o que te motivou a criar o podcast. Eu leio desde muito cedo, né? Meu pai incentivou a leitura desde muito pequena, desde do início do processo de alfabetização ali, foi todo pautado em livros e nesse incentivo todo da leitura, porque o meu pai também era apaixonado por livros, ele tinha estantes e estantes dentro da casa dele cheia de livros. E essa paixão veio junto, ele passou para mim com muito ardor, assim, e eu absorvi tudo isso ao longo da minha infância. E quando o Rafael mudou para a cidade que eu já morava, a gente morou cada um na rua de cima do outro, eu já tinha alguns livros. Meu pai já tinha o costume de me presentear com os livros e tudo mais. O Rafael acho que já tinha alguns também. E eu lembro que foi bem na época do boom do Harry Potter aqui no Brasil. Não sei se foi exatamente o ano que eles lançaram aqui, eu não vou lembrar datas agora, mas eu lembro que eu ganhei e estava muito no hype, assim, e eu li o livro muito rápido. Tinha uma professora de português na escola que a gente estudava no ensino fundamental que também incentivava a leitura, ela também falava de Harry Potter, às vezes ela parava a aula para ler um trechinho do livro com a turma. E eu lembro que o meu livro rodou a sala praticamente toda. Um monte de gente leu, o Rafa leu, pessoas da sala dele, da escola, leu também. A gente não tem a mesma idade, então a gente estudou em turmas de escolas diferentes, né, séries diferentes. E aí tudo isso foi acontecendo. E uma coisa que a gente sempre fez é lê um livro, empresta o outro, lê o mesmo livro, devolve, comenta sobre o livro, o que gostou, o que não gostou. E a gente faz isso desde sempre. Temos, cada um fez a sua faculdade, cada um foi por os seus caminhos profissionais, né? Mas a gente nunca perdeu isso de presentear livros um para o outro, de contar histórias, de falar sobre livros. A gente sempre fez muito isso. E com o WhatsApp hoje em dia facilita muito. Então, a gente troca muito áudio de conversas
de livros mesmo. Tipo, o Rafael me emprestou um livro, ou eu li um livro que ele estava lendo. E aí são áudios sem fim de conversas do tipo, o que achamos, como foi, e aquela euforia toda, porque é uma paixão que a gente divide há muito tempo, né? São mais de 25 anos. E aí a gente um dia conversando, por que não um podcast? Por que não compartilhar com mais pessoas essa paixão, trazer convidados, trazer amigos, né? Incentivar as pessoas a lerem também, escolher livros com as pessoas, trazer mais gente para essa conversa, né? Eu acho que o nascimento da ideia é muito disso, de trazer mais gente para essa nossa conversa sobre livros. É isso, gente. Essa foi a motivação pela qual a gente quis trazer esse conteúdo para vocês. É um conteúdo que, de fato, eu que consumo muito podcast, eu não encontro no Spotify com facilidade podcasts que falam sobre livros e ainda mais essa vertente que a gente está querendo trazer, né? Sobre leitura, sobre os livros, experiências, o que esses livros impactaram na vida delas. Então, foi pensando essa paixão em comum e trazer um conteúdo diferenciado para vocês também. E aí, para a gente começar esse podcast, a gente resolveu trazer uma história de uma autora que eu particularmente gosto muito. E recentemente, agora em junho, ela lançou um livro novo, foi um lançamento mundial, que é a Taylor Jenkins Reid, que é a mesma autora aí de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, Carrie Soto está de volta, Malibu Renasce. Enfim, ela tem vários outros livros, mas esses são os livros mais importantes aí da carreira da autora. E no dia 3 de junho, ela lançou o livro Atmosfera, que chegou de forma mundial aqui no Brasil, Estados Unidos, enfim, várias partes do mundo. A gente resolveu trazer esse livro para vocês porque foi um livro que ela leu recentemente, né? Eu tinha lido o Sim. livro logo que ele lançou, acho que eu li uma semana ali, logo depois que ele lançou eu já tinha terminado. E aí eu conversando com a Dia, eu falei, nossa, Dia, tem um livro aqui em casa que a gente sempre comenta os livros que a gente está lendo e tal. E quando a gente termina, a gente fica mandando esses áudios intermináveis sobre o que a gente achou da história e tal. E aí eu comentei com ela sobre esse livro porque eu acho que o Atmosfera, a gente vai falar um pouco sobre a história dele daqui a pouco, mas ele me lembrou, em alguns aspectos, ainda mais pro âmbito profissional, que me lembrou muito a Indira porque ela trabalha no ramo da tecnologia. E o ramo da tecnologia, ainda mais analista de dados, né, de que é a sua área ali, tem muito mais homens do que mulheres. E o Atmosfera, ele tem uma das bases da história dele, é justamente uma mulher que ela vai trabalhar na NASA. É um ambiente também majoritariamente masculino. Então, por isso que eu pensei nela quando eu li esse livro. E aí tem outros aspectos que a gente vai trazer da história que eu acho que conversaram muito também com a vida dela. Diego, quero que você conte um pouco aí o que é atmosfera, o que fala essa história. Vamos lá. Antes de começar a comentar o que achei do livro, as sensações que o livro trouxe, eu vou ler um trechinho aqui da sinopse dele para vocês entenderem um pouco do contexto da história. Então, a personagem principal, Joan Goldwyn, é obcecada pelo universo desde que se entende por gente. Ansiosa e reservada. Está satisfeita com a vida de professora universitária e tia de Frances, sua sobrinha precoce. Isso até deparar com um anúncio da NASA à procura de mulheres cientistas interessadas em participar do projeto do primeiro programa de ônibus espacial. De repente, o que Joanne mais quer é ser uma das poucas pessoas a ir para o espaço. Nada. Entre milhares de candidatas, ela inicia o treinamento no Centro Espacial Johnson, em Houston, no verão de 1980, junto com um grupo excepcional. O piloto Hank Redmond e o cientista John Griffin, a especialista de missão Lydia Dunnes, nem sempre a mais agradável, a calorosa Donna Fitzgerald, que navega nos próprios segredos, e Vanessa Ford, a misteriosa e encantadora engenheira aeronáutica, capaz de fazer qualquer nave voar. Enquanto os astronautas aprofundam os laços de amizade e se preparam para os primeiros voos, Joan descobre uma paixão e um amor que nunca imaginou viver. Com um novo mundo diante de si, ela passa a questionar tudo o que sabe sobre o seu lugar no universo. Bom, é o resuminho do livro, que está na orelha do livro. Me desculpem o inglês aí para ler os nomes dos personagens, não foi dos melhores, valendo. mas está valendo. O primeiro ponto desse livro, assim, é que ele passa na década de 80. Então, a gente já tem um cenário diferente do que temos hoje para a mulher no ambiente profissional. E aí, como o Rafa comentou, né, é uma história de uma mulher forte, que foi atrás dos sonhos dela, ela estudou o que ela gostaria de estudar, ela
escolheu desde muito cedo, identificou a paixão dela desde muito cedo, né? E ela foi em busca disso. E ela estudou e trabalhou e estava tocando a vida dela pautada nessa paixão, dando aula em universidade e tudo mais. Quando surgiu essa oportunidade de ir para a NASA, ela foi lá, participou do processo e ali começa-se uma nova fase. E aí é onde muitas mulheres acabam se identificando, principalmente quando a gente vai para um ambiente majoritariamente masculino, que é onde a gente esbarra em várias situações no dia a dia que a gente precisa mostrar mais ainda do que é capaz, de que a gente tem sim conhecimento técnico para estar ali naquela posição. E o livro vai mostrando muito isso. Como está aqui no resumo, ela era uma pessoa muito reservada, na dela, vamos dizer assim, introvertida, né? E nesse ambiente novo, ela acaba fazendo amizade com algumas pessoas e apesar de ser um livro de romance, de ser uma história de amor, ele mostra muito esse contexto da amizade também, sabe? Que é aquele ditado, né? Amigos é a família que a gente escolhe ter. E aí o livro traz isso de uma forma muito bonita também, que acaba nos identificando, né? A gente acaba se identificando muito com isso, eu e o Rafa, porque como a gente disse, é uma escolha de muitos anos já. Com certeza. E aí um outro ponto que eu achei bem interessante é que ela fica observando as pessoas, né, nos momentos sociais. E tem um determinado momento em que ela questiona, tipo, o comportamento da mulher na sociedade. Porque a mulher, na sociedade, né, há décadas atrás, ela foi criada para casar, ter filhos e cuidar de uma casa e seguir aquele padrão. E ela fica se questionando do porquê tem que seguir aquele padrão. Por que eu tenho que construir toda a minha identidade, tudo que eu busquei para a minha pessoa, a minha formação, e eu tenho que abrir mão de mim em algum momento por outra pessoa? Esse foi um questionamento que eu achei muito interessante, que, claro, hoje a gente tem outros moldes, mas eu, em alguns momentos, eu acredito que ainda tem um fundo de verdade esse questionamento. Bom, sem dar grandes spoilers, outro trecho que... Não vou dizer trecho, mas uma outra coisa que eu gostaria de comentar a gente gosta muito de clichês de romance. E aí tem um mercado editorial inteiro aí de clichês que são livros gostosinhos, que você devora e você fica ali eufórica e lê aquele romance todo muito rápido. Mas tem alguns livros que tem umas coisas muito exageradas, assim. A gente gosta. A gente gosta. É aquele clichêzão padrão e a gente se diverte lendo, assim como tem vários filmes também que a gente adora, são grandes clássicos. Mas o que eu gostei da Taylor, a escritora, é que ela traz essa parte do romance de uma forma mais leve, sem grandes exageros, mas ao mesmo tempo de uma forma real, que você consegue se identificar. Engraçado é que no começo do romance aqui que tem dentro da história, a Joanne fica muito eufórica, ela fica agitada, e depois dos primeiros encontros ela volta para casa com aquela animação toda. Ela, ai meu Deus, todo mundo vai perceber. E eu super me identifiquei com essa parte, porque eu lembrei de quando eu comecei a sair com o Fábio, que é o meu namorado. Quando a gente se conheceu, nos primeiros encontros, eu lembro que eu voltava para casa com essa euforia toda, com essa agitação. Na época eu morava com uma amiga. Nossa, a gente sentava no sofá e às vezes eu ficava horas ali repetindo tudo o que aconteceu, o que a gente conversou e como foi. E aí depois eu passava dias com aquele sorrisinho bobo na cara e rindo e recontando alguma coisa. Depois que o relacionamento vai evoluindo, vira um amor mais maduro, tem toda aquela questão de sentimentos. Mas aquela euforiazinha gostosa do começo, a escritora traz de um jeito tão bom que me levou de volta lá pro começo do meu relacionamento e me trouxe essa euforiazinha de volta gostosa. Exatamente, Jim. Então, assim, existem vários aspectos aqui no livro de atmosfera. E a Taylor Jenkins Reid, para quem já leu o livro dela, agora ela leu Atmosfera, mas a minha primeira experiência com ela foi O Sete Maridos de Evelyn Hugo. E eu já Que, quero ler todos inclusive, os outros, só para deixar registrado. sim. E assim, todos os outros são tão bons quanto, porque quando eu li O Sete Maridos de Evelyn Hugo, por exemplo, que foi o primeiro livro da quadrilogia da fama, né, que ela fez ali no passado, foi o primeiro livro dessa série. E aí eu lembro que quando eu li O Sete Maridos de Evelyn Hugo, foi um livro que gente, você lê o livro e você acredita que essa mulher existiu. Então, assim, a Evelyn Hugo, você
você dá um Google, assim, Evelyn Hugo, você acha que ela existiu, porque é sobre uma mulher que era uma atriz da Era de Ouro de Hollywood, e aí ela se baseou um pouco na história da Elizabeth Taylor também, para poder contar essa história, né? Mas, por exemplo, Daisy Jones and the Six é outro livro também, gente, que é impressionante a forma como ela criou uma banda, inspirada naquela banda Fleetwood Mac, só que a forma como ela criou tudo isso, você acredita piamente que aquela banda existe. E aí, quando a Prime Video, eles desenvolveram a série, produziram a série inclusive ela já está toda disponível lá na Prime Video, os atores cantaram. Eles de fato cantam as músicas, né? Que são as músicas do livro, inclusive, que a gente vê no livro. Então, tudo que a gente leu em Daisy Jones, eles foram de fato materializados nessa série. É impressionante. É muito, muito legal. Outro livro que pra mim é o meu favorito é o Carrie Soto Está de Volta. De novo, você acha que a mente a pessoa existe, né? E o Carrie Soto é para ser adaptado também para o cinema. Quem está envolvido na produção é até a Serena Williams. Então, assim, eu não vejo a hora de assistir esse filme. Engraçado porque ela trabalha com temas que a gente sabe 0%. E quando ela escreve, parece que você meio que entende tudo que está acontecendo. Então, eu acho esse dom da Taylor Jenkins Reid de trazer o leitor para dentro da história e não deixa ele perdido, né? Realmente é um dom muito louvável dela, assim. Ela traz um contexto que muitas vezes é um ambiente muito técnico, como o caso aqui da NASA, de um ônibus Uhum, espacial e tudo que está envolvido nisso, ela traz um contexto leve, ela traz de uma forma que é possível você entender o que está sendo feito ali, né? Como que vai uhum. acontecer de um contexto geral e te coloca dentro de uma posição que legal, entendi, vamos continuar. Você não fica super entendedor do assunto, mas ela te traz de um certo conforto, te contextualizando, vamos dizer assim. Exato. E uma coisa que me chama atenção na Taylor é que, independente do tema que ela trabalhe, ela sempre vai focar na humanidade dos personagens dela. E não na parte técnica da coisa. Porque a gente já viu falar sobre atriz, sobre o show business, sobre partituras e composições. A gente já ouviu falar sobre tênis. Malibu Renasce fala muito sobre a fama, né? Basicamente. E aqui em Atmosfera a gente está falando, né, da NASA, que é, meu, extremamente técnica, com cálculos e previsões e tudo mais. Só que o que mais que me chamou a atenção aqui, a gente já pulando para outro tópico aqui, pessoal, para a gente poder explorar também o livro, é que a parte que mais me chamou a atenção nesse livro é a parte em que ela foca na humanidade dos personagens. E a Joan, ela sempre foi uma pessoa que ela sempre foi muito fechada, muito introspectiva, ela não tinha muitos amigos, a vida social dela era o trabalho, né, os estudos e tudo mais. E aí quando ela vai para a NASA, eu acho que essa foi a parte que para mim mais me emocionou quando eu li esse livro, é a relação que ela tem com as pessoas, os laços que ela acaba criando através do trabalho e através de quem ela é de fato. E eram pessoas que aceitavam ela da forma que ela era, e não da forma que, nossa, as pessoas vão achar e tal. Não. Então era uma personagem muito autêntica. Então acho que foi por isso que eu gostei muito da Joan, porque ela é uma pessoa muito madura, várias questões importantes e problemas para se resolver, mas que no final do dia ela acabava resolvendo aquilo de uma forma muito educada, muito tranquila, assim. Ela fala muito disso no livro, né, de que ela tinha calma em momentos de pressão. Né? Inclusive, o trabalho dela é disso, né? Ela trabalha ali numa parte em que ela fica na sala de operações, ajudando a tripulação. Então, ela precisa ter um autocontrole muito forte, porque senão ela não vai conseguir acalmar a tripulação se desse algum problema. Então, ela é uma pessoa muito centrada, né? Então, eu acho que é isso que também me chamou muita atenção quando eu li esse livro. A lição que para mim de atmosfera, assim, com uma história e tal, e se a gente fosse trazer para um paralelo da vida, é que a Joanna ela diz que quando ela era pequena, e foi por isso que ela quis se tornar alta, é que ela ficava olhando para as estrelas e imaginando, né, os planetas e as constelações e todas essas coisas. Ela imaginava que o universo dela, o universo para ela, fosse o universo que a gente vê quando a gente olha para cima, mas na verdade o universo não está às vezes ali, né? Então é por isso que eu acho que a Taylor Jenkins Reid ela consegue humanizar, inclusive até esses aspectos, né? Foi por isso que eu terminei o livro, eu estava em posição fetal, assim, né? Chorando, porque foi um livro que realmente foi muito emocionante. A mensagem que eu te mandei assim que eu terminei foi?
Eu chorei as últimas 50 páginas. Sim, desespero. Simplesmente. É um desespero o final desse livro. E aí, pessoal, vamos trazer agora algumas curiosidades e contextualizações sobre, por exemplo, por que que a trilogia Kiswich, ela quis escrever sobre a atmosfera, sobre a NASA e tudo mais. Aí eu fiz uma pesquisa aqui, né, para trazer para vocês. Então, eu vou falar uma, a Edi vai falar outra para gente, para cada um trazer um pouco dessas curiosidades que eu achei bem interessantes. Então, por exemplo, para ela escrever esse livro, ela foi visitar centros espaciais, porque de fato, se você ler esse livro, você vai ver que ela fez uma extensa pesquisa, porque não deve ser fácil escrever alguma coisa sobre a NASA, eu acredito. Então, ela deu uma entrevista para People, que foi publicada no dia 3 de junho, inclusive no dia do lançamento do livro, abre aspas. Fiz um tour pelo Centro Espacial Johnson em Houston, incluindo uma visita ao controle da missão da era Apollo, né, que foi a missão espacial lá dos Estados Unidos, a primeira missão espacial. Vasculhei a internet em busca de documentos de arquivo sobre o funcionamento das portas do compartimento de carga do ônibus espacial e dei uma olhada em comunicado de imprensa da década de 80, fecha aspas, disse ela nesse comunicado. Abre aspas. Mente entrei em contato com pessoas que haviam trabalhado no controle da missão, incluindo Paul Dye, ex-diretor de voo da NASA, para me ajudar a organizar tudo. Outra curiosidade. Curiosidade que ela trouxe sobre a humanização das pessoas extraordinárias. Que aí ela fala: por mais talentosos, impressionantes e corajosos que nossos astronautas sejam, eles também são apenas pessoas, cansadas de comer comida desidratada direto de um saco. Eu adorei isso, diz ela. Adoro encontrar esses momentos de humanidade em pessoas excepcionais. E é exatamente isso, né, que a gente falou lá um pouquinho antes. O como ela trabalha a humanidade exatamente em pessoas que a gente enxerga como inalcançáveis, né? Que a gente acha que elas não vão ter problema, que tá tudo certo, mas não. E uma outra coisa que ela também acrescentou a respeito do Paul Dye, que é o ex-diretor de voo lá da NASA, ela disse assim: ele passou horas comigo. Ele me ajudou a descobrir como causar um grande caos no ônibus espacial. Ele me ajudou a descobrir exatamente como funcionava o processo de conexão entre o controle da missão e o ônibus espacial. E que o livro não existiria se ele não tivesse feito isso. Ela disse isso para um site, AP News, em 30 de maio de 2025, quando ela estava prestes a lançar o livro. Bom, uma outra curiosidade sobre a autora é que ela conta um pouquinho em uma reportagem o que foi que ela aprendeu com essa história, tanto de forma literal quanto metafórica. E aqui é engraçado que você percebe na personagem principal isso, porque a personagem, como o Rafa comentou, ela passou muito tempo da vida dela olhando para o céu, e admirando as estrelas e enxergando a vida lá em cima, né? E eu acho que a autora trouxe isso de uma forma muito gostosa dentro do romance. Exatamente. E aí uma outra informação que a gente também trouxe é que ele teve um reconhecimento, né? A Taylor Jenkins Reid é uma mulher que tem um nome maior que o título do livro, geralmente ela já chegou nesse patamar, e que ela já tem tanto esse reconhecimento que quando ele foi lançado, ele já virou o livro do clube do Good Morning America, né? E que os diretores de Capitã Marvel, que é a Anna Boden e o Ryan Fleck, já estão trabalhando uma adaptação para o cinema. Então, em breve, teremos um filme de atmosfera? Ou eles vão fazer a mesma coisa que eles estão fazendo com o Sete Marias de Avenue, que a Netflix sentou em cima do roteiro e até agora não tem nenhuma informação a respeito aí da adaptação de Sete Marias de Evelyn Hugo, né? Fechamos o livro de hoje, mas a conversa continua. Se você quiser fazer parte dela, siga o Amigos e Livros Cast no Instagram, no @Amigos e Livros Cast, e compartilhe com quem ama boas histórias. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais! Tchau, tchau!